O Saber Direito apresenta as noções de processo penal. Saiba mais sobre inquérito, ação penal, defesa no procedimento comum, introdução à criminologia e as prisões no processo penal. O curso é com a professora Hanna Gomes. Olá, meu nome é Hanna Gomes e nessa nossa quarta aula nós vamos ver a temática das prisões. A partir dessa aula você será capaz de entender quais são os tipos de prisões que nós temos no nosso ordenamento jurídico, quais são os remédios que podem sanar alguma violação de direito fundamental a partir de uma prisão e quais são os recursos que você pode se utilizar para poder tirar o seu cliente da prisão ou até mesmo responder à prova da OAB e às provas de concurso público. O tema das prisões são extremamente importantes, seja para concursos públicos específicos, nas carreiras policiais, nas carreiras jurídicas, mas também na prova da OAB. Não é raro que essa temática caia na primeira fase da OAB e também nas questões subjetivas lá da segunda fase. Por isso, é um tema extremamente importante e é um tema que merece a sua atenção. Dito isso, nós precisamos entender que no Brasil nós temos alguns tipos de prisões. Nós temos as prisões cautelares e nós temos a prisão pena, que é propriamente dita a punição a partir de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Com as prisões, nós percebemos então o poder do Estado, o poder máximo do Estado, uma vez que a privação da liberdade significa aí um complemento do Estado a partir do direito penal e do direito processual penal para dar uma resposta à sociedade, sendo ela a última instância da tentativa do Estado de sanar aquele problema que foi verificado no mundo real. A partir de uma conduta típica, ilícita e culpável, a punição merecida, sendo ela uma prisão, é o último momento em que o Estado ataca a liberdade daquele sujeito. Porém, ela não é ilegítima, ela é um mecanismo constitucionalmente estabelecido, tratado aí dentro do ordenamento jurídico internacional também e plenamente legítimo dentro do sistema penal e processual penal que nós temos aqui no Brasil nos dias de hoje. Porém, ela é o maior tema de combate para a advocacia, para a defensoria pública, para as pessoas que agem em prol do sistema penitenciário e em prol da finalidade da pena no Brasil. Por isso, a partir dessa aula, você poderá ser capaz de analisar quais são os elementos das prisões, quais são os elementos que entregam legitimidade para o ato da prisão e poder combater caso exista a ausência de algum desses elementos. Veja bem, as prisões no Brasil, como última instância, entregam aí o poder máximo para o Estado e, por isso, elas têm um poder constitucional, um poder na legislação e um poder também internacional. E, por isso, você encontra argumentos tanto para favorecer as prisões quanto para combater o ato da prisão em diversos ordenamentos, a partir da Constituição, a partir da legislação penal, a legislação penal extravagante e também um pouco no direito internacional, sabendo que o Brasil, ele pactua, ele assinou, ele é signatário de diversos tratados internacionais que tratam sobre o tema da prisão e sobre direitos fundamentais, sobre dignidade da pessoa humana, sobre direitos humanos que voltam aí para a temática da prisão. Pois bem, sabendo disso, nós entendemos que prisão no Brasil existem em várias vertentes, em vários tipos. Vamos ver os tipos de prisões que nós temos no Brasil? No Brasil, nós temos as prisões cautelares, as prisões pena e a prisão civil. Veja bem, a prisão civil não nos interessa nesse primeiro momento, nessa primeira aula. Isso por quê? Porque a prisão civil, ela vem lá da pensão alimentícia, lá do direito civil, do direito processual civil, a partir de um rito específico, quando se verifica que o alimentante não cumpre com as suas obrigações já estabelecidas em lei, já homologadas por um juiz, a partir de uma sentença, a partir de uma homologação de um acordo de alimentos, e ele não provê aquele sustento da pessoa que é o alimentante. O alimentado, perdão. O alimentante, tendo essa obrigação juridicamente imposta,
e não cumprindo poderá sofrer aí o rito da prisão civil. É a única modalidade de prisão no Brasil que não está dentro do ordenamento jurídico penal. Ela está lá no ordenamento jurídico civil, dentro da temática do processo civil, e ela serve apenas para a falha, para o erro, para aquele que não cumprir com as suas obrigações de alimentos de forma injustificada. Como eu disse, aqui nesse primeiro momento ela não nos interessa. A prisão que também temos no nosso ordenamento jurídico e não nos interessa nessa aula é a prisão-pena. É aquela prisão que advém de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Essa prisão, ela vai trazer para o ordenamento jurídico a verdadeira sanção penal, a verdadeira punição. Essa prisão não nos interessa porque hoje nós vamos tratar de um primeiro entendimento sobre as prisões e vamos focar nas prisões cautelares. Dito assim, a prisão-pena, ela só pode advir de uma sentença penal condenatória e ela vai refletir, então, a finalidade da ação penal. Ela vai refletir a finalidade, os objetivos de uma persecução processual penal para, então, punir aquele sujeito condenado, devidamente condenado, processado, passado por todo o rito processual e, ao final, teve essa sanção de restrição da sua liberdade. Já a prisão que nos interessa nessa aula é a prisão cautelar. A prisão cautelar, ela tem aí 3 hipóteses. Alguns doutrinadores colocam uma 4ª hipótese que nós vamos tratar, mas não necessariamente se trata aí de uma prisão cautelar propriamente dita. Ela é a prisão domiciliar. Mas nesse primeiro momento, nós vamos analisar os 3 tipos de prisões cautelares que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Sobre prisões cautelares, a gente tem a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. São esses os 3 tipos que nós temos de prisões cautelares. São prisões que visam acautelar o processo, a investigação, a aplicação da ordem penal, a aplicação, os objetivos daquele processo. Enfim, a legislação permite que a pena cautelar venha apenas para resguardar aquela situação processual ou até mesmo a situação investigatória, a fase do inquérito policial. Vejamos, a prisão cautelar, denominada prisão temporária, ela vai servir tão somente para a investigação policial. A prisão temporária, lá na investigação policial, ela advém de uma motivação do delegado de polícia, no inquérito policial, entendendo que, se não acautelar aquela pessoa, se não resguardar aquela pessoa, tirando ela do meio, tirando ela do ambiente em que ela convive e da sociedade, poderá prejudicar as provas que serão produzidas no inquérito policial. Lembrando que provas para o inquérito policial é um termo genérico, é um termo popular. A gente deve falar do inquérito policial de elementos de informação. Pois bem, os elementos de informação colhidos no inquérito policial, quando correm risco de serem perdidos, perecíveis, ou até mesmo de que a pessoa investigada possa corromper aqueles elementos informativos, ou se perder no tempo por causa de uma ação daquela pessoa, do investigado, até mesmo do já indiciado, ela será decretada por meio de um juiz. O juiz irá receber a informação do delegado de polícia, o requerimento do delegado de polícia e então irá proceder à homologação do pedido, decretando então a prisão temporária daquela pessoa. Lembrando que prisão temporária vai servir tão somente para a investigação policial. E essa investigação policial, se tratando aí de um inquérito, também tem prazo. Lá na nossa primeira aula, nós tratamos de inquérito policial e os seus prazos. Pois bem, olha só, a prisão temporária a partir de uma investigação policial dentro da esfera pré-processual, administrativa do inquérito policial, ela tem um prazo mínimo, ela tem um prazo muito curto para tão somente a autoridade policial concretizar aquela finalidade de buscar as provas, de acessar as testemunhas, de não permitir que a vítima sofra qualquer invasão, qualquer violação dos seus direitos a partir daquele indiciado, daquele suspeito e daquela pessoa que está sendo investigada. Esses são os elementos autorizadores da prisão temporária. A prisão temporária terá um prazo mínimo
prazo máximo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Isso quer dizer que se numa prova de concurso ou lá mesmo na prova da OAB, nas questões objetivas, tiver uma pergunta dizendo que a prisão temporária terá prazo máximo de 10 dias. É possível. Veja bem, são 5 dias prorrogáveis por mais 5. Se o texto do enunciado fosse simplório dessa forma, 10 dias é o prazo máximo da prisão temporária. Porém, veja bem, se o crime foi hediondo, o crime que está sendo perseguido naquela persecução investigatória, naquele inquérito policial, for classificado, for tipificado como crime hediondo, não os equiparados, apenas os crimes hediondos, ela terá uma prisão temporária decretada pelo prazo máximo de 30 dias. Sendo o crime hediondo, possivelmente aquela coleta de provas, aquelas diligências serão mais complexas para a autoridade policial. Isso permitiu que o legislador dilatasse esse tempo e fizesse com que o prazo máximo da prisão temporária fosse de 30 dias, prorrogáveis por igual período. Então, veja bem, se você se deparar com uma questão que diga que o prazo máximo da prisão temporária é de 10 dias, pura e simplesmente está correto, não está errado. Porém, quando a questão inovar ou a questão trouxer uma complementariedade e dizer que a prisão temporária tem prazo máximo de 60 dias, também estará correto. São aqueles peguinhas de questões, de concurso, que cabem recurso, mas para você entender, para você ter um raciocínio jurídico pronto e que possa até mesmo fazer o seu recurso ser reconhecido, numa questão dúbia, numa questão que leve à dúvida, você precisa entender que para os crimes hediondos, a prisão temporária terá o prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Mas, via de regra, independente de qualquer outro crime ou qualquer outro sujeito, a pessoa terá a prisão decretada pelo prazo máximo de 5 dias, prorrogáveis por igual período. A prisão temporária, ela é uma prisão que visa proteger a investigação policial. Essa é a máxima que você precisa ter em mente. A prisão temporária, ela só vai poder ser decretada a pedido do delegado de polícia ou até mesmo por requerimento do Ministério Público dentro da investigação policial. Aqui o Ministério Público também tem acesso, também pode coordenar as diligências e também pode pedir diligências. Mas ela será homologada, autorizada e decretada por pelo juiz competente da causa. Passando de prisão temporária, nós vamos então para a prisão em flagrante. Veja bem, para a gente ter a incidência do direito penal e do direito processual na nossa vida, na prática, nós precisamos que tenha ocorrido uma mudança no mundo real. Uma conduta típica, um fato típico antijurídico e culpável deve ter acontecido. Ou seja, deve haver uma materialidade. Deve ter acontecido um fato típico antijurídico culpável que alterou o mundo real a partir de uma conduta humana, voluntária, consciente e predestinada àquele resultado específico. Aí nós teremos, então, uma materialidade passível de flagrante. Vendo essa situação flagrancial, seja a autoridade policial ou qualquer do povo, poderá decretar, então, ali, determinar a prisão em flagrante daquela pessoa. Se for qualquer do povo, por força constitucional, essa pessoa será, então, acautelada pelos populares, pelas pessoas, por seus vizinhos, por sua família e encaminhada para a autoridade policial. Chegando à autoridade policial, será lavrado o auto de prisão em flagrante. Se for uma situação de cognição imediata da autoridade policial, em que a autoridade policial presenciou ou chegou logo após o cometimento do crime, ou perseguiu o sujeito após o cometimento do crime, essa prisão flagrancial também é encaminhada para o delegado de polícia na sede do departamento de polícia, seja qualquer delegacia competente para o caso, será lavrado o mesmo auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante, então, dará início aí ao inquérito policial ou até mesmo ao termo circunstanciado, quando se tratar aí de crime ou contravenção penal. O auto de prisão em flagrante, ele é a peça inicial do inquérito policial. Nós vimos na nossa primeira aula que o inquérito policial pode começar com o APF, o auto de prisão em flagrante. Ele é peça essencial. E com ele vem também a nota de culpa.
é uma peça que deve existir dentro do inquérito policial, entregando para o sujeito que foi acautelado o porquê das razões daquela prisão, qual foi a autoridade que decretou aquela prisão preventiva, seja o juiz da causa a pedido do delegado de polícia ou até mesmo qualquer do povo. O sujeito preso, acautelado em flagrante, ele tem o direito de saber qual a acusação que foi lhe imputada e qual foi a autoridade que lhe prendeu. A partir desse momento, o auto de prisão em flagrante e a nota de culpa vão dar início, então, ao inquérito policial. Serão as peças inaugurais para a instauração do inquérito policial. A prisão em flagrante, ela tem requisitos específicos, ela tem cláusulas específicas que devem ocorrer para que ela seja legítima, para que ela seja autorizada e não incorra em uma ilegalidade. Vejamos, lá no artigo 302 do Código Penal, disse que será considerado em flagrante delito quem está cometendo uma infração penal, ou seja, qualquer do povo está vendo o ato ilícito acontecer ou a autoridade policial chega naquele momento. Inciso 2º, acaba de cometê-la. Isso aí dá uma confusãozinha na prática, porque acabar de cometer pode dar uma ideia de que a polícia tem que ter visto terminar aquele fato para poder prender a pessoa em flagrante, ou então o lapso temporal desse depois que terminou a conduta, dá aí uma confusão, mas a jurisprudência já é pacífica nesse tema. O inciso 3º, é perseguido logo após a autoridade ou ofendido ou qualquer pessoa, pela força constitucional, em situação que faça presumir ser o autor daquela infração, seja um crime ou uma contravenção penal. E ainda é encontrado logo após o cometimento do crime, com instrumentos, armas, objetos, papéis, documentos, provas que façam presumir ser ele o autor daquela infração. Veja bem, o inquérito policial, ele vai determinar que aquela pessoa foi presa em flagrante a partir de uma dessas 4 hipóteses. Mas vejam que as hipóteses lá do final do artigo 302, ela deixa uma brecha. Ela diz que, se você fizer uma análise do texto, do português e da hermenêutica que está trazida dentro do artigo 302, você vai perceber que a prisão em flagrante ela vai vir através da autoridade policial a partir de uma perseguição, a partir de um cometimento daquele crime, sabendo a autoridade quem foi a pessoa que pode ser acusada. Veja bem, a autoridade policial, sabendo que é uma situação em flagrante, ela tem o poder de atuar. Encaminhada essa pessoa para a delegacia, para a autoridade policial, lavrado o auto de prisão em flagrante e a nota de culpa, será discriminada qual foi a situação em que aquela pessoa foi encontrada em flagrante. E não há tempo. Veja bem, no inciso 3º do artigo 302, fala-se que é perseguido logo após. Então, enquanto durar a perseguição, o flagrante poderá acontecer. Veja bem, a gente tem uma ideia, um imaginário de que a polícia está correndo atrás do sujeito e o sujeito correndo na frente. Mas não necessariamente. A investigação hoje em dia, a perseguição a partir da investigação policial, ela pode acontecer por meio da rede mundial de computadores, da internet, ela pode ocorrer por meio de rádio entre as polícias, que está perseguindo aquele sujeito, sabendo onde ele está se locomovendo. Então, a perseguição é um ato amplo, é um ato que demanda um certo debate. A polícia, a autoridade policial, ela precisa demonstrar que estava à caça, que estava a perseguir aquele sujeito para que esse flagrante seja determinado. Veja bem, o flagrante não tem prazo de 24 horas para depois do cometimento do crime, não tem um prazo específico. A pessoa pode ser encontrada em flagrante dias depois do cometimento do crime, inclusive, desde que a autoridade policial comprove que ela estava perseguindo, que ela estava em busca daquele sujeito. E aí a gente encontra algumas peculiaridades a depender de cada caso, mas motivada a decisão do flagrante delito, motivada a decisão fundamentada, explicado por que houve aquele flagrante a partir de uma perseguição, ela vai estar legítima e legal. Ainda, a prisão em flagrante, ela tem uma peculiaridade que vai nos levar
para o artigo 306 do Código de Processo Penal. Veja bem, o artigo 306 do Código Penal diz que a autoridade policial deverá comunicar aquela prisão em flagrante para a autoridade competente, o juiz da causa, a autoridade do judiciário. Veja bem, comunicada em 24 horas a prisão em flagrante, encaminhada a peça de nota de culpa e o auto de prisão em flagrante para o juiz da causa. Passadas essas 24 horas, no artigo 310 do Código de Processo Penal, diz que depois dessas 24 horas, será então marcada ainda em 24 horas a audiência de custódia. Ou seja, passado então 48 horas do auto de prisão em flagrante, da prisão em flagrante registrada na delegacia de polícia, aquele sujeito deverá estar na frente, diante de uma autoridade judicial. Isso por quê? Porque aquela prisão em flagrante precisa ser confirmada, ela precisa ser homologada pelo juiz da causa, ela precisa de uma ratificação do judiciário para ela ser válida. Passado esse prazo das 24 mais 24 horas do artigo 306 e do artigo 310, respectivamente, e não apresentado para a autoridade judiciária para confirmar essa prisão em flagrante, aquela prisão vai se tornar ilegal, vai se tornar ilícita, dando causa, inclusive, para o tema do abuso de autoridade. Veja bem, a audiência de custódia deverá acontecer no prazo de 48 horas. São 24 horas para apresentar o sujeito para a autoridade policial, dizendo que ele foi preso a partir de documentos, não necessariamente precisa estar na frente do juiz fisicamente, e mais 48 horas para designação e o acontecimento do ato da audiência de custódia. Então, quando uma questão de direito, quando uma questão de concurso, ou até mesmo da OAB, disser que, depois do auto de prisão em flagrante, o acusado, o indiciado, deverá comparecer por ordem da lei, por determinação legal, lá do Código de Processo Penal, no prazo de 48 horas, no juiz competente para a audiência de custódia, essa questão estará correta. Mas veja essa diferença. Existe a diferença de se apresentar a nota de culpa, apresentar o sujeito, apresentar aquela prisão em flagrante para o juiz, no artigo 306, e a designação do ato, o acontecimento do ato de audiência de custódia, que deverá acontecer nas 24 horas seguintes ao conhecimento do juiz daquela prisão. Nós vamos ver quais são os remédios para combater as prisões em flagrante ilegais. Logo após, nós vermos aqui a prisão preventiva. Veja bem, a prisão preventiva, ela vai tratar de um tema mais amplo, ela vai ter um tema, possibilidades e hipóteses mais amplas, a partir de uma investigação policial ou de um processo criminal. A prisão preventiva, ela pode ser decretada até mesmo após a sentença penal. Veja bem, depois de uma sentença penal, ainda pode haver uma prisão preventiva. Nós vamos entender por quê. A prisão preventiva, ela vem aí para assegurar que o processo corra na sua numa marcha processual limpa, fluida, para que não se percam as provas, para que testemunhas não sejam coagidas, tenham medo de prestar o seu depoimento, de prestar seus esclarecimentos e suas informações. Serve também para cautelar o sujeito quando há indícios de fuga, quando há indícios de que aquelas provas serão destruídas, serão perdidas pelo tempo em razão de uma conduta do sujeito, serão destruídas por ele mesmo ou por sua família ou por qualquer do povo. A prisão preventiva serve para proteger o processo, seja dentro da investigação, na parte pré-processual, administrativa do inquérito policial, ou até mesmo após o início da ação penal. Porém, a prisão preventiva jamais poderá ser decretada de ofício. Veja bem, decora isso, aprende, escreve lá na sua parede. Prisão preventiva jamais poderá ser decretada de ofício. Isso fere
a imparcialidade do juiz da causa. O juiz da causa não pode entregar qual é a sua motivação, a sua fundamentação naquela prisão de livre e espontânea vontade, de ofício, a partir da sua discricionariedade. Ele deve ser motivado pelo querelado nos casos de ação penal privada, que vai ser a vítima ofendida ou seu representante legal, motivado ainda por um pedido do juiz, do Ministério Público, do órgão ministerial, ou até mesmo da autoridade policial. A autoridade policial, concluindo o inquérito policial no seu relatório, recomendando, requerendo que há a necessidade de uma prisão preventiva, o juiz, então, irá fundamentar, com base nesses dados, a decretação da prisão preventiva. A prisão preventiva é a única prisão aqui que a gente não tem tempo, não tem prazo, não tem um tempo específico para se determinar quanto é o tempo da prisão preventiva. Não, a legislação é vaga, ela não determina, a legislação não traz o tempo da prisão preventiva. Sabe-se que a maior porcentagem do sistema penitenciário brasileiro são de presos preventivos. Isso é uma problemática. A prisão preventiva, ela traz aí uma problemática para o sistema processual penal, para o sistema penitenciário e também para as garantias constitucionais, internacionais dos sujeitos que são acusados, indiciados e investigados. Ela é uma temática polêmica, tanto que dentro do sistema processual ela é muito discutida, há aí uma série de empecilhos que fazem com que ela seja reconhecida internacionalmente aqui no Brasil. Isso porque não há tempo, não há lapso temporal pré-determinado ou específico ou que se possa determinar dentro de cada caso concreto para a prisão preventiva. E ela aí se torna extensa, se torna comprida, se torna um adiantamento de pena. É o que torna, muitas vezes, o tema da questão da prisão preventiva polêmico. Por quê? Espera-se que aquela pena aquela prisão seja apenas cautelar, seja para proteger o processo. Porém, muitas vezes, a pessoa fica detida, fica cautelada, fica com a sua liberdade restrita por anos, enquanto durar o processo. E ao final do processo, chegando uma sentença penal condenatória, transitada em julgado, ela continuará presa. É como se fosse um adiantamento de pena. Esse tema é polêmico, esse tema há uma inovação jurisprudencial muito grande, vira e mexe o judiciário, as próprias cortes superiores trazem aí novas temáticas, é o que nós vemos aí mais acontecer. Porém, a prisão preventiva, apesar de não ter um tempo específico, ela precisa ser muito bem fundamentada para ser legítima, para que os remédios contra ela não venham a ter eficácia e a decisão do judiciário possa permanecer. Veja bem, a prisão preventiva, ela está prevista lá no artigo 312 do Código Penal e ela tem essas seguintes hipóteses. Vejamos, ela será decretada como garantia da ordem pública. Eu, como advogada particular, como advogada de defesa e como professora, devo trazer para vocês que garantia da ordem pública é uma hipótese genérica, é uma hipótese ampla. Tudo pode ser ordem pública. Porém, o juiz da causa, se você vai fazer concurso para carreiras jurídicas, promotoria, AGU, concurso público, de qualquer carreira jurídica, você deve entender o que é ordem pública. A ordem pública é o bem-estar social, é o bem-estar geral e ele precisa ser muito bem fundamentado, muito bem explicada aquela decisão de decretação de prisão preventiva em cima da hipótese de garantia da ordem pública. Isso porque não se pode presumir que um sujeito vá atrapalhar a ordem pública. Veja bem, a hipótese de decretar prisão preventiva a partir da garantia da ordem pública é muito ampla. Então, o juiz da causa, se você está fazendo concurso para magistratura, seja para promotor, para os concursos que têm uma visão de um sistema mais punitivo, de um sistema mais acusatório, devem ver a vertente da ordem pública por uma perspectiva, por um prisma. Se você já está fazendo concurso para defensoria pública, se você vai ser advogado, se você vai ter uma temática mais defensiva, você vai ver a ordem pública por um outro prisma, por um outro viés. Porém, tudo deve ser muito bem fundamentado. É por isso que no direito penal você também precisa ser crítico, você também precisa entender as bases para poder fundamentar suas decisões e os textos que você escreve, até mesmo lá na segunda fase da prova da OAB.
Também é hipótese da prisão preventiva. Ordem econômica, ou seja, quando aquele sujeito investigado, indiciado ou até mesmo já acusado no curso do processo tiver indícios, tiver provas, tiver elementos que digam que ele pode corromper a ordem econômica, ou seja, que ele pode, com a sua renda, com a sua capacidade financeira, perturbar aquela ordem processual, a marcha processual, destruindo provas, fugindo, viajando, fazendo com que as testemunhas sejam compradas, corrompidas a partir de uma corrupção, essa garantia da ordem econômica também será uma hipótese legítima para a decretação da prisão preventiva. Ainda, outra hipótese, por conveniência da instrução penal. Quando aquele sujeito atrapalha a marcha processual, quando ele não aparece, quando ele se esquiva de responder às etapas do processo, das intimações, das notificações, até mesmo da citação lá no começo, quando aquele sujeito interroga, entrevista, vai até as testemunhas antes do processo, ele está atrapalhando a marcha processual. É um indicativo para o juiz de que ele ainda não entendeu o que está acontecendo ali naquela situação e que merece ser retirado da sociedade por um tempo, apesar de não ter tempo específico, para proteger a ordem processual, a instrução criminal. Outra hipótese seria para assegurar a aplicação da lei penal, para que a pessoa não fuja e para aquela ação penal ter a sua finalidade atingida, qual seja punir o devido sujeito predeterminado a partir da sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, tendo o sujeito indícios de fuga, indícios de que não vai comparecer ao processo, de que vai se perder a imposição da ordem estatal sobre aquela pessoa, será então uma hipótese de decretação da prisão preventiva por aplicação da lei penal. Mas isso sempre quando houver, veja bem, lá no artigo 312, houver prova da existência do crime, ou seja, quando houver materialidade, existir uma alteração no mundo real a partir de uma conduta, de um fato típico antijurídico culpável e que é punível, e então a possibilidade daquela prisão preventiva será legítima, será decretada de forma legal. Quando houver indícios de materialidade, não se sabe sequer se aquele crime de fato cometeu, não se pode prender. É a chamada prisão para averiguação, prisão para ter certeza. Não pode ocorrer. Deve-se ter certeza da materialidade, deve saber concreto, de forma legítima, bem fundamentada, que houve uma manifestação de uma infração penal no mundo real, seja um crime ou uma contravenção penal. Essas são as nossas 3 hipóteses de prisões cautelares no ordenamento jurídico brasileiro. Ainda nós temos a prisão domiciliar. Veja bem, a prisão domiciliar está prevista lá no artigo 318 do Código de Processo Penal. E ela serve tanto para substituir a prisão temporária, substituir a prisão preventiva. O flagrante não. O flagrante vai servir naquele primeiro momento para a instrução, a instrução do inquérito policial, servindo aí para a fase pré-processual e administrativa, para o inquérito ou para o termo circunstanciado, mas não poderá ser substituída por prisão domiciliar. Já a prisão preventiva ou a prisão temporária, sim. E ela tem hipóteses muito bem definidas. Veja bem, o artigo 319 diz que a prisão domiciliar só poderá ser autorizada para maiores de 80 anos, ou seja, veja bem, maiores de 80 anos, não é o maior de idade, aquela pessoa já capaz e plenamente consciente aí das suas obrigações civis, o imputável, mas também não será aquela pessoa maior para os efeitos penais. Os efeitos penais, a maioridade para os efeitos penais lá da melhor idade é a partir de 70 anos. Já para a prisão domiciliar, a partir de 80 anos. Então, a pessoa com 80 anos completos ou mais poderá ter a sua prisão preventiva ou a sua prisão temporária transformada em prisão preventiva. Até mesmo a prisão pena, que nós não estamos falando aqui nessa aula, mas também poderá ser requerida para a prisão domiciliar.
veja bem, a prisão domiciliar, a partir dos 80 anos, é uma hipótese. Outras hipóteses que o artigo 318 traz são a prisão da pessoa, a prisão preventiva ou a prisão temporária da pessoa debilitada por doença grave. A doença grave prevista dentro do artigo 318, ela precisa ser devidamente comprovada. Ela precisa trazer laudos técnicos, laudos médicos que comprovem que aquela doença é uma enfermidade grave e que pode comprometer a saúde e a liberdade, a saúde e a vida daquela pessoa encarcerada dentro do sistema penitenciário. Permitido, então, por uma decisão fundamentada do juiz da causa, do juiz que teve aquela prisão, que é prevento daquela prisão, decretar e transformá-la em prisão domiciliar. A prisão domiciliar ainda poderá ser possível para pessoa imprescindível aos cuidados de uma pessoa menor de 12 anos, ou ainda para uma pessoa enferma. Ou seja, quando um acusado, indiciado ou até mesmo suspeito de uma investigação na hipótese de prisão temporária, é o único responsável, o único que pode cuidar de uma pessoa enferma ou de uma pessoa menor de 12 anos de idade, ela também lhe será permitido requerer a prisão domiciliar. Ainda para pessoas que cuidam de outras pessoas menores de 6 anos de idade, sendo o único responsável, também será uma hipótese legal de prisão domiciliar. A prisão domiciliar também prevê para as mulheres grávidas. A prisão domiciliar também é disponível para as mulheres grávidas a partir de uma motivação, a partir de uma explicação do pedido daquela pessoa, daquela ofendida, da grávida, que está sendo acusada, indiciada de algum crime e que aquele crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a uma pessoa. Ou seja, se a indiciada, seja na prisão temporária ou a acusada já no curso do processo de tendo uma prisão preventiva decretada, requerer uma prisão domiciliar, a modificação daquela cautela em prisão domiciliar poderá ser autorizada a partir de uma comprovação de que o sistema penitenciário não vai atender àquela situação gravídica, de que ela corre um risco, de que a saúde dela pode ficar comprometida dentro do estabelecimento prisional e então o juiz vai fundamentar a transmutação, a mudança da prisão preventiva ou até mesmo da temporária para a prisão domiciliar. Outra hipótese da prisão domiciliar são para os homens, que são os responsáveis por pessoa menor de 12 anos. Mas também é preciso comprovar que ele é o único responsável, o único que pode cuidar, dar os devidos cuidados, que tem obrigações legais para com uma pessoa menor de 12 anos. Então, as hipóteses da prisão domiciliar também estão previstas e são hipóteses taxativas dentro do Código de Processo Penal, lá no artigo 318. O artigo 318 vai requerer que aquela pessoa, a pessoa que tem vontade, que tem a manifestação de uma troca da prisão temporária, prisão preventiva ou até mesmo da prisão pena, ser transmutada em uma prisão domiciliar, deve requerer. Não é de ofício, não é a requerimento do departamento penitenciário, do diretor do presídio ou até mesmo do Ministério Público, mas sim do ofendido. O Ministério Público pode requerer, pode transmutar esse pedido de prisão preventiva ou prisão temporária em prisão domiciliar, mas via de regra será a pedido da Defensoria Pública, do defensor, dos advogados de defesa dessa pessoa. A pedido será uma peça autônoma, uma petição devidamente fundamentada para o juiz da prisão. Ainda uma atualização para a mulher grávida que veio lá do ano de 2018 é que a mulher gestante ou mãe poderá ser autorizada a prisão preventiva se o crime não foi cometido contra o próprio filho, contra essa própria pessoa a quem ela tem o dever de cuidado. Então, tratando-se aí de um crime que violou os direitos, que violou a segurança, que violou o cuidado geral que essa mãe deve ter com relação a essa pessoa, essa criança, seja o filho adotivo é equiparado, a tutoria, quem é tutor de uma pessoa deficiente é equiparado, mas havendo um crime, havendo uma violação desse acusado, indiciado, desse suspeito, dessa pessoa que está sendo processada, contra essa mesma pessoa que ela tinha o dever de cuidado, sendo ela a única cuidadora, a única pessoa capaz de prover o mínimo subsistencial daquela pessoa,
não será então autorizada a prisão domiciliar. É preciso analisar cada caso quando for pedir a prisão domiciliar. Porém, se você está em frente a uma prova, se você está enfrentando um concurso público, você precisa trazer aí as hipóteses legais lá do artigo 318 do Código de Processo Penal. Com as prisões preventivas, a gente percebe que aí, como eu disse no começo da nossa aula, a última ratio, a última instância do direito penal e do direito processual penal para acautelar uma pessoa, retirar essa pessoa da sociedade, para que então se proceda aí a investigação policial de uma forma legítima, que atinja a sua finalidade, e ainda o processo, para que atinja aí o objetivo da ação penal. Porém, as prisões cautelares, elas não são as únicas medidas. Veja bem, nós temos a temática das cautelares diversas da prisão. As cautelares diversas da prisão estão previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, que são medidas outras, menos gravosas e que ferem menos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos a partir da prisão preventiva, temporária ou em flagrante. Então, havendo hipótese, havendo a possibilidade do juiz decretar outras medidas cautelares que sirvam àquela finalidade pretendida com aquela prisão, deverá ser decretada, fazendo com que essa prisão se torne ilegal. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma pessoa está presa preventivamente sob a justificativa da garantia da aplicação penal porque ela pretendia fugir do país. Chegou a notícia para o judiciário, para o juiz da causa, que aquela pessoa pretendia fugir do distrito da culpa ali, evadindo do país. Ok. Caso a autoridade policial e a autoridade judiciária tenham esse conhecimento, elas poderão decretar, pedir o delegado ao Ministério Público requerer para a autoridade judiciária, para o juiz, e o juiz fundamentar sua decisão em outra medida cautelar diversa da prisão. Por exemplo, a restrição de bens, a constrição do patrimônio daquela pessoa para que ela não fuja, não dirija, não se evada aí para os países que têm fronteira com o Brasil, para que ela tenha o passaporte retido e então ela não vai poder viajar. Como que você viaja sem seu passaporte para fora do Brasil? É o seu documento de identificação internacional. Você não pode sair do Brasil sem o seu passaporte. Então, havendo possibilidades de outras medidas serem tomadas pelo juiz da causa, a partir daquele caso concreto, a partir daquela situação e da motivação que foi causa para o pedido de prisão, o juiz deverá optar pelas medidas cautelares diversas da prisão. Na prática, não é bem isso que acontece. Na prática, a prisão preventiva e a prisão temporária, ela é mais recorrente. Cabe, então, à Defensoria Pública, aos advogados de defesa, requerer que seja imposta, então, outras medidas cautelares diversas da prisão para aquele caso específico. As hipóteses do artigo 319 são amplas, porém elas não são taxativas, é um rol exemplificativo. Qualquer caso que possa dar ao juiz a garantia daquela aplicação da lei penal, da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a garantia de que aquela pessoa vá responder ao processo e que aquela marcha processual vai seguir o seu devido rito, sem ser a prisão, ela deverá ser imposta àquela pessoa como medida antecedente, medida pré-cautelar à prisão. Então, a prisão no Brasil, ela é a última medida. A restrição da liberdade de uma pessoa deve ser o último momento, uma instância extrema daquele processo, daquele procedimento e de todo o entendimento dentro do judiciário. Isso porque a liberdade, ela é o nosso segundo bem jurídico mais bem protegido, só perdendo para a vida. A vida é o bem jurídico mais bem protegido dentro do nosso ordenamento jurídico no geral, seja a partir da Constituição, dos tratados internacionais e da legislação pátria. Porém, a liberdade do sujeito é a segunda temática mais bem debatida, mais bem fundamentada dentro da nossa doutrina e da nossa jurisprudência. Por isso, a prisão deve ser a última instância. A polêmica é grande, a polêmica sobre a prisão preventiva ainda é muito ampla, é muito discutida, o momento, o tempo, o prazo, porém,
é uma realidade, é uma vertente que deve ser estudada para que quando chegue no seu momento de se deparar com questões subjetivas ou até mesmo na prática, você possa raciocinar, ter um raciocínio crítico sobre os fundamentos da prisão preventiva e suas hipóteses e poder requerê-la, decretá-la ou até mesmo combatê-la. Dita um resumo, um apanhado geral sobre as prisões, as modalidades de prisões, nós precisamos entender quais são os remédios que podem combater uma prisão. Não necessariamente uma prisão ilegal. Todas as prisões merecem o rebate, merecem um contra-argumento, seja ela uma prisão ilegal ou uma prisão legal, destinada aí à legalidade reservada à legalidade para a autoridade policial e para o Ministério Público. Entendendo a defesa, entendendo a outra parte que merece ser posta em liberdade, que aquela prisão não tem fundamento, vai merecer um remédio aí contra essa medida extrema. Veja bem, os remédios contra as prisões vão variar a depender do tipo de prisão que foi decretada. Nós temos 3 hipóteses de remédios para a prisão preventiva, para a prisão em flagrante e para a prisão temporária, e dentro da nossa legislação, e 2 remédios constitucionais, propriamente ditos dentro da Constituição, que não são recursos, são peças autônomas. Não são ditas recursos, porque não houve um processo, não houve uma primeira instância e uma segunda instância, e então os remédios serão aí peças autônomas, processos protocolados dentro do judiciário, mas não necessariamente seguindo um rito processual de primeira e segunda instância, ou até indo aí para as cortes superiores. Nós temos 3 remédios contra as prisões e 2 remédios constitucionais. Veja bem, para uma prisão ilegal, quando verificado que a prisão em flagrante não preenche os seus requisitos, ela não foi apresentada uma nota de culpa, aquele sujeito passou mais de 48 horas da sua prisão para apresentação em uma audiência de custódia, ou que ela não preencheu os requisitos lá do artigo 302, como logo após o crime, encontrado com apetrechos que indiquem ser ele o autor, ou na prática daquela infração penal, essa prisão em flagrante será ilegal. E ela será, então, relaxada. Veja bem, a palavra relaxamento de prisão, ela vai servir para as prisões em flagrante e para a prisão preventiva. Para as prisões preventivas e em flagrante e legais. Isso porque, quando a lei determina que as prisões devem preencher certos requisitos para serem autorizadas, os elementos autorizadores, quando estiverem ausentes, essa prisão será ilegal, será passível, então, de relaxamento de prisão, seja a prisão flagrante ou seja a prisão preventiva. O relaxamento vai ser um remédio contra a prisão ilegal, verificado que aqueles requisitos que fundamentaram a prisão em flagrante não mais existem, ok? Já a liberdade provisória, ela é um fundamento lá no nosso ordenamento jurídico para as prisões que tiveram a sua causa modificada, ou seja, que o requisito autorizador daquela prisão deixou de existir. Quando aquele requisito, por exemplo, da ordem de aplicação, a garantia de aplicação da lei penal, como eu disse naquele exemplo, de que o sujeito tinha a previsão de fugir, que poderia se eximir do processo, poderia se evadir do país, mas foi retido o passaporte, foi retido os seus bens foram constritos e bloqueados, e que essa questão da aplicação da ordem penal para aquele sujeito em razão de uma possível fuga deixou de existir, aquela prisão, então, poderá ser convertida em uma liberdade provisória. Eu tenho uma problemática com esse título de liberdade provisória, porque, para mim, liberdade é a regra e prisão é, sim, provisória. Ela vai ser temporária, querendo ser cautelar, ou uma prisão-pena. Mas a doutrina traz aí na sua corrente majoritária a temática, o título da liberdade provisória. Então, verificando que aquele requisito autorizador da prisão preventiva ou da prisão em flagrante deixou de existir, caiu, não existe mais, ele existia, era possível que o sujeito fugisse, era possível que tivesse um abalo na ordem pública, na ordem econômica, na aplicação da lei penal ou na garantia da instrução criminal. Porém, esse motivo deixou de existir. Então, você atravessa uma petição, faz uma petição bem fundamentada, dizendo que aquele motivo não existe mais e será, então, o fundamento da sua liberdade provisória. Já a peça
de revogação da prisão, ela vai servir tanto para a prisão preventiva quanto para a temporária. Na temporária, via de regra, há o pedido negado, porque a prisão temporária vai servir apenas para a instrução penal. Ela é uma instrução prévia, ela é um procedimento prévio e administrativo, não cabendo aí a interferência do judiciário neste ponto. Porém, é possível o pedido. Já na prisão preventiva, ela é o remédio regra, ela é a revogação que vai fazer com que aqueles elementos de autorizadores da prisão preventiva tenham deixado de existir e merece aí ser revogada, merece ser posto em liberdade porque os motivos não existem mais. Lá no artigo 319, o desaparecimento do suporte fático daquela prisão vai fazer com que seja autorizada, então, a revogação da prisão preventiva. Ainda nós temos o habeas corpus, que é um remédio constitucional mais amplo, cabível aí para todos os tipos de prisões, que está fundamentado lá na nossa Constituição e vai ser para a negativa da liberdade condicional, da liberdade provisória ou a negativa da revogação da prisão. Havendo a negativa desses pedidos, você poderá entrar com habeas corpus, mas também poderá entrar com habeas corpus antes desses pedidos. Podem ser protocolados, podem ser apresentados para o judiciário no mesmo momento, simultaneamente, para a autoridade coatora que prendeu aquele sujeito a partir de uma prisão preventiva ou uma prisão em flagrante, o habeas corpus será então entregue para a autoridade superior a ela. Ainda caberá o habeas corpus para as prisões em flagrante de forma prévia, quando é entendido que há uma persecução penal, que aquela pessoa está sendo perseguida, o advogado de defesa ou a defensoria pública já poderá dar entrada no habeas corpus para que aquele flagrante não aconteça. Então, é um remédio constitucional mais amplo que protege aí a liberdade do sujeito. Ainda dentro da Constituição, lá no artigo 105, inciso 2º, diz que compete ao STJ o processamento do recurso ordinário constitucional. A liberdade é um bem previsto na nossa Constituição, é um bem muito bem protegido, como eu disse, através da nossa Constituição, através de tratados internacionais equiparados às normas constitucionais. E por isso é passível de remédio constitucional a partir de um recurso ordinário constitucional para a Corte que trata da legislação, para o STJ. Então, em se tratando de remédios contra as prisões, nós temos aí 5 hipóteses. Nós temos o relaxamento de prisão, nós temos a revogação da prisão, nós temos o habeas corpus, o recurso constitucional e a concessão da liberdade provisória. Vamos partir para o nosso quiz para a gente arrematar a situação das prisões? A prisão, na qualidade de flagrante, poderá ser decretada ilegal quando o auto de prisão em flagrante é lavrado no momento da apresentação espontânea na delegacia, mesmo que tenha havido perseguição. O criminoso é capturado em perseguição, desiste de fugir espontaneamente e se entrega à autoridade policial. Embora não tenha havido perseguição, o possível criminoso é encontrado logo após o crime. A confissão espontânea do fato criminoso. Veja bem, eu comentei com vocês que a prisão em flagrante, ela é logo após o cometimento do crime, logo após uma perseguição da autoridade policial, tendo seus requisitos lá no artigo 302. Então, vejamos, a resposta seria a letra A. O auto de prisão em flagrante é lavrado no momento da apresentação espontânea na delegacia. Veja bem, se o sujeito se apresentou espontaneamente, sem a condução coercitiva, a condução da autoridade policial, não houve flagrante. A polícia não teve cognição imediata daquela situação delituosa a partir da sua atividade própria no flagrante. Então, se houve apresentação espontânea, o flagrante deixa de existir, mesmo que tenha havido perseguição. Mesmo que o sujeito tenha sido perseguido e não foi capturado, não foi encontrado e se entregou espontaneamente, o flagrante deixa de existir. O criminoso, veja a hipótese B, o criminoso é capturado em perseguição. Se ele é capturado em perseguição, ele não desistiu de fugir, não é verdade? Espontaneamente. Então, essa hipótese já
cai por terra por um simples estudo do português. Embora não tenha havido perseguição, o possível criminoso é encontrado logo após o crime. Errada essa questão, porque a hipótese do artigo 302 diz que aquele que foi perseguido logo após o cometimento do crime terá, então, a sua prisão em flagrante decretada, desde que seja encontrado e devidamente capturado. A confissão espontânea do fato criminoso. Veja bem, mesmo que a pessoa tenha sido capturada e confessado em flagrante, o flagrante aconteceu. Mesmo que a pessoa tenha confessado de forma espontânea, dentro de uma prisão, de uma situação flagrancial, o flagrante não deixa de existir, certo? A confissão espontânea não é requisito de queda do flagrante. A confissão espontânea ela vai servir para o processo, para uma causa de diminuição de pena, mas não necessariamente vai servir aqui para o flagrante. Desde que tenha sido capturado, de que tenha sido perseguido, de que tenha sido encontrado, encaminhado à autoridade policial, mesmo com a confissão, será uma situação flagrancial. Sobre a prisão preventiva, é possível afirmar que pode ser decretada no curso da investigação preliminar, no inquérito policial, ou do processo, até mesmo após a sentença condenatória. B. Somente pode ser decretada por juiz ou tribunal competente, dispensada a fundamentação da decisão quando partir de um pedido expresso, requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Hipótese C, é defeso, é proibido, é vedado que seja decretada de ofício pelo juiz da causa, salvo no curso da ação penal. O fumus comissi delicti é requisito da prisão preventiva, exigindo-se para sua decretação que haja apenas indícios suficientes de autoria como justa causa. Veja bem, nós conversamos sobre a prisão preventiva e nós tratamos que pode ser decretada no curso da investigação preliminar, no inquérito ou até mesmo durante o processo e também depois de uma sentença penal. Veja bem que o enunciado, a hipótese, não traz o complemento da sentença penal condenatória transitada em julgado, tratando-se apenas de uma sentença condenatória. Quando o processo ainda prosseguir em recurso para a segunda instância, para as cortes superiores, e aquele sujeito estiver solto, estiver posto em liberdade, e mesmo assim ofender a ordem pública, tiver indícios de que vai fugir, ofendendo aí a garantia da aplicação da lei penal, a instrução penal ou a ordem econômica, poderá ser decretada a sua prisão preventiva para resguardar as hipóteses autorizadoras. Então, a resposta é a letra A. A letra C está errada pelo seguinte motivo. Somente pode ser decretada por juiz ou tribunal competente, correto, dispensada a fundamentação, jamais. Toda prisão, toda decretação de prisão, toda sentença penal condenatória que determina uma prisão deve explicar de forma fundamentada e motivada, com a letra da lei, com jurisprudência, por que o juiz entendeu pela prisão. A prisão temporária poderá ser decretada por duração máxima de até 30 dias, prorrogáveis por igual período, ser decretada no curso da ação penal, ser decretada em qualquer fase do inquérito ou do processo, ou ser decretada pelo juiz quando adequada à finalidade apontada pela autoridade policial, mesmo que os objetivos possam ser alcançados por outros meios, por meio de outras medidas cautelares. Veja bem, a hipótese correta é a letra A. A letra A vai dizer respeito sobre os crimes hediondos que podem ter aí a sua prisão temporária decretada. Essa foi a nossa aula sobre prisões. Aguardo vocês na nossa próxima e última aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.